Ó, a gente também tem alguma notícia do judiciário aqui que desperta sempre interesse das pessoas, que é o bate-boca aí entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. E mostra que eles são humanos também, né? Isso é muito interessante, né? Porque as pessoas falam, ah, não, porque como é que os juízes têm que se comportar? Queria falar rapidamente a respeito disso, o que aconteceu ontem entre Toffoli e Mendonça. Para quem está nos acompanhando na TV, a gente vai para o intervalo e fala sobre isso aqui no nosso YouTube. Vai lá, canal UOL no YouTube, para que a gente possa trazer também esse recorte. Queria muito ouvir também a jurista aqui conosco, a Cláudia Luna, a respeito desse caso. Vamos lá, ontem aconteceu esse episódio de um bate-boca entre os dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e André Mendonça. Eles se envolveram numa discussão na sessão de um julgamento da segunda turma. Eles tratavam sobre um processo que questiona em que o tribunal deve ser analisado uma ação por danos morais movida por um juiz federal contra um procurador do Ministério Público. E na leitura do voto, André Mendonça citou um voto de 2021 de Toffoli em um recurso sobre o mesmo caso. Toffoli, que é relator, defende que o caso seja analisado na Justiça Estadual e Mendonça acredita que o processo é de competência da Justiça Federal. Vamos assistir esse trecho. A devida vez de Vossa Excelência, nós estamos aqui abrindo um precedente perigosíssimo. Não acho, ministro. E quando isso acontecia antigamente, é porque muitas vezes no passado essa corte foi conivente. O ministro Gilmar Mendes sabe muito bem. Ministro, e houve conivência dessa Suprema Corte no passado. Eu não dou entrevista. Excelência não dá entrevista. Mas há uma cultura. Nós temos que reconhecer. Essa cultura, ela é ilegal e inconstitucional. Eu li o voto. E mandou, o meu voto, também li, ministro. Que foi unânime. Respeita a posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto, com a devida pena. Não, não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto, porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma lá. Eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo. Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida vênia, isso não é correto. Eu estou analisando e fazendo a minha interpretação da questão. Agora, eu estou fazendo a interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso, sem necessidade. Sem necessidade. Com todo o respeito... Fico exaltado, covardia. Desculpa, ministro Dias Toffoli. Fico exaltado com covardia. Desculpe, ministro Dias Toffoli. Isso daí humaniza o Supremo Tribunal Federal, traz mais desconfiança do Supremo Tribunal Federal? O que isso representa para a sociedade, professora? Sim, não necessariamente, não é? Nós precisamos aqui entender que, a despeito da lei, da justiça, do direito parecerem frios, quem está por trás, ou quem julga, ou quem atua na área são pessoas humanas. E, obviamente, que discordâncias e debates de ideia vão acontecer de maneira acalorada ou não. Né? Então, acho que não tira a credibilidade e nem tira a desconfiança, apenas mostra a humanização, o quanto isso acontece, porque nós temos, por vezes, a ideia de que existe uma coisa muito taciturna, muito circunspecta, mas não, acontecem essas situações. É que no nosso imaginário, as pessoas que estão nessa posição são extremamente frias, são circunspectas, são muito, digamos assim, calmas demais, mas, por vezes, isso acontece. Chama um pouco a atenção, mas penso que não tira, não desmerece, não retira a credibilidade dessa corte, de modo algum. O que você acha, Josias? O que você achou desse bate-boca entre eles? O finalzinho que é bom, né? Que ele fala da covardia, e aí o André Mendonça arregala os olhos para ele. E aí, desculpe. É mais uma toga justa, né, Fabiola? O que me causa certo incômodo é que esses episódios de toga justa, eles têm se tornado muito frequentes no Supremo Tribunal Federal. E passa a impressão de que o Supremo está se deixando levar por divergências que transformam a Corte Suprema do país num botequim, né?
uma atmosfera de botequim, com a diferença de que há ali um tratamento até inadequado, deviam suprimir esse tratamento. Vossa Excelência, porque não se consideram excelentes, né? Nesse entrevero mais recente do André Mendonça com Dias Toffoli, o André Mendonça simplesmente apontou incongruência num voto do Dias Toffoli. Então, ele está dizendo que o ministro é desconexo, defendia algo outrora e está defendendo coisa diferente agora. E o Toffoli chamou o colega de covarde. Eu me lembro que quando o Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes na Avenida Paulista de canalha, todos se surpreenderam. Um ministro, aquele Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação do Bolsonaro, chamou os ministros todos do Supremo de corruptos. Então, quando vem de fora a agressão, há uma reação interna. Agora, quando eles se agridem entre eles, isso passa como natural. A meu juízo, não é natural, Fabíola, porque isso costuma acontecer também no Congresso, e o ambiente do Congresso tampouco se presta a esse tipo de abjeção de uma pessoa por divergir da outra, tratá-la de forma desrespeitosa. Não, a divergência tem que ser exposta em termos civilizados. Isso, a meu juízo, Fabíola, não qualifica o Supremo Tribunal Federal. Ainda outro dia estávamos falando aqui de uma altercação verbal do ministro Gilmar Mendes com o Luiz Fux. Em outros tempos, Gilmar brigou também com o Joaquim Barbosa, com o Luiz Roberto Barroso, recentemente aposentado, e a minha impressão é de que esses rififis, essas togas justas, elas não contribuem para construir uma boa imagem do Supremo. E o Supremo precisa preservar a sua imagem. O Supremo não está bem junto à população. Numa recente pesquisa do Datafolha mostrou que as pessoas têm vergonha e não orgulho dos ministros do Supremo. É preciso reverter esse quadro. E essa reversão não se dará se os ministros não se derem ao respeito. O tribunal não será respeitado se os ministros não se respeitarem entre eles. A primeira condição para o respeito do público em relação ao Supremo é o autorrespeito. É preciso que as pessoas, que os ministros tenham, pelo menos se não gostam um do outro, mas que pelo menos divirjam de forma civilizada. Não é aceitável, a meu juízo, que um ministro chame o outro de desconexo, incongruente, e, em reação, o ministro que se sente ofendido chama o outro de covarde. Isso não é coisa para a Suprema Corte, Fabíola. É algo que precisa ser suprimido, né? Ou pelo menos mantenham a atmosfera de botequim, com todo respeito aos botecos, porque há muito boteco mais respeitável do que sessões como essa, que acabamos de ver aí um trecho, né? Mas se os ministros querem manter esse nível, que pelo menos parem de se chamar de excelência. É o mínimo, né, Josias? É o mínimo que se espera. Vamos lá. Muito obrigada, professora Cláudia Luna. Vamos acompanhar, né? Qual vai ser a resposta do Lula? Josias, um abraço. Por estar aqui. Obrigado. Eu engasguei bem nessa hora que eu fui me despedir da Cláudia Luna. Queria tanto entrevistá-la, mas já voltei. Mas eu acho que é isso que ela falou, né, Josias? Sobre essa questão exatamente do mandado de segurança, que essa rede feminista de juristas entrou no Supremo Tribunal Federal, tem um caráter muito mais educativo do que outra coisa, né? Pedagógico, como ela mesma explicou. Você questionava sobre a possibilidade disso realmente ir adiante e o presidente Lula ser obrigado. Perguntamos isso a ela. E isso dificilmente será, né? Não vai acontecer. Porém, tem um caráter. Vamos só falar no intervalo, José. A gente tem ainda um break aqui. A gente segue pelo YouTube falando sobre esse caso aqui com o Josias de Souza. Vai lá, Josias. Eu tenho um receio, Fabíola, que é o seguinte: no ambiente legislativo, Câmara, Senado, é muito comum que parlamentares, partidos políticos, sustentem uma determinada tese apenas para marcar posição. Sabe que aquilo não vai prosperar, mas no ambiente do debate legislativo, os parlamentares, os políticos, os deputados, os senadores querem marcar uma posição. A minha posição é essa. Agora, neste caso específico, o meu único receio, e a doutora Cláudia nos explicava aqui,
que ela trata esse pedido, essa petição, como uma litigância estratégica, que tem um caráter pedagógico. O meu receio é que, sendo rejeitada a pretensão, e não tenho dúvida de que será, de que isso acabe contribuindo contra a causa. As pessoas vão dizer, está vendo, olha, não tem mesmo que nomear uma mulher, até pela lei, pela Constituição, o Supremo decidiu, não é o caso. E, de fato, a Constituição é muito explícita. O presidente Lula foi eleito pela maioria dos brasileiros. E ele tem a prerrogativa constitucional, está na Constituição. Cabe ao presidente indicar, e as duas pré-condições, ou as três pré-condições, são o notório saber jurídico, é preciso que a pessoa entenda de leis, é preciso que a pessoa seja honesta, que tenha reputação ilibada e que tenha mais de 70 anos. Se são respeitadas essas condições, o presidente pode nomear quem ele bem entender. E aí cabe ao Senado rejeitar ou aprovar, e o Senado tem sido muito pródigo em aceitar qualquer nome, até nomes que não têm, a meu juízo, qualificação para estar no Supremo. Acabamos de ver aí uma cena que representa o que acontece quando pessoas sem a devida qualificação chegam ao Supremo Tribunal Federal. Mas a Constituição diz o que deve ser obedecido e o Lula foi eleito, ele tem o direito de fazer isso. Politicamente, a pressão é absolutamente justificável e deve ser feita, até para mostrar o contrassenso. Né? Mas, quando você recorre ao judiciário, você corre o risco de prejudicar a causa, né? Porque a petição vai ser rejeitada. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Supremo vai arquivar. Infelizmente, né? Isso é uma coisa que realmente me toca, Josias. Eu não trago muita opinião aqui, mas eu acho... A mim também. Eu acho muita tristeza, de verdade, assim, a gente não ter isso como algo importante para o país. É muito diferente, assim, eu acho que em tudo, quando a gente fala de políticas públicas, de olhar para a sociedade como um todo, é muito importante a diversidade, né? A diversidade de gênero, né? Também, né, além de racial, é muito, muito importante, isso traz um olhar amplo para a sociedade. E a hipocrisia é muito evidente, né? Voltamos, Josias. Hipocrisia, né? Eu e Josias, a gente está só finalizando aqui justamente esse pensamento. Eu e Josias concordamos que é muito, muito importante ter uma mulher no Supremo Tribunal Federal. É muito triste aquela foto apenas com a Carmen Lúcia lá. Faz falta um olhar de uma mulher, é diferente, né? E é muito importante que isso entre na cabeça do presidente Lula, que ainda não anunciou o seu escolhido.